pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, conosco. Hoje a gente vai ler a lição de número 35, o Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas 2:8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue, operando em toda parte, onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o Mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, escancarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforça por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus. Quem ficar confortável, fecha os olhos para se concentrar melhor, para sentir a energia fluir. E vamos orar, dizendo assim: Jesus, nosso mestre, nosso guia, mais uma vez estamos reunidos aqui em teu santo nome, buscando o teu amor, a tua paz e o teu entendimento. É mais uma noite de terça-feira que nos reunimos nessa casa para ouvir a sua doce palavra, para sentir o seu amor, para receber instruções, para receber validações do que nós deveremos realmente sentir e fazer no nosso dia a dia. Nós ainda buscamos e precisamos do teu amor. Sempre precisaremos dele. Mas nós também precisamos da sua diretriz. Nós precisamos da sua palavra doce, do seu olhar sereno. Nós precisamos do seu entendimento. Precisamos entender o seu perdão. Precisamos entender as farpas que vamos recebendo pelo caminho. E entender que todas elas ficarão. E nós avançaremos. Porque esse é o nosso desejo sincero. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, Jesus, a luz do nosso mundo, que ele possa realmente estar nesse coração, nos nossos corações, e nos ajude a avançar. Que nos ajude a amar, a perdoar, a esquecer, a seguir. Que ele nos ajude a evocar esse bem maior para todos ao nosso redor. Que possamos compreender a nossa condição de espíritos imperfeitos ainda, caminhando para a nossa evolução, errando, acertando, mas buscando essa luz que nesse momento se encontra aqui, nesta casa. Essa luz que nos ajuda nesse momento a clarear a nossa mente, abrir o nosso coração e sentir de verdade essa fé viva dentro de nós. Então, que nesse momento, agradecidos por estarmos aqui, pela espiritualidade dessa casa que preparou esse ambiente para nós, preparou a água, preparou o lugar que vamos sentar, preparou tudo que vai acontecer conosco nessa noite, ajuda nosso irmão nas intuições, preparou o que ele estudou, as palavras que ele vai falar. Tudo isso requer uma programação anterior, que a espiritualidade já fez. Nada na casa espírita é feito de última hora.
tudo aqui segue ordenadamente ordens do Altíssimo. Então, que nessa noite a gente possa aproveitar, que a gente possa sentir dentro do nosso coração a paz que a gente está buscando, a verdade que a gente está buscando e tudo mais que a gente precisa. Que Deus possa colocar no nosso coração o consolo, o entendimento da diferença, da surpresa, do que a gente não consegue entender ainda. Que Deus nos ajude a perceber e a nos entendermos e assim entender o outro. Entender que aqui estamos para viver e a vida muitas vezes nos surpreende. Então, que a gente tenha esse Deus no nosso coração e dentro de nós para que a surpresa não nos faça perder o caminho. Que Jesus faça assim sempre presente no nosso coração, sempre, esteja sempre presente. Então, a gente agradece a Dr. Bezerra de Menezes, o mentor da nossa casa, a espiritualidade responsável pela noite de hoje. A gente agradece aos espíritos benfazejos que têm olhado por nós, a nossa querida Mãe Maria, que sempre está do nosso lado, e nosso Pai amado que é Deus, que nos criou para a perfeição. Um dia estaremos face a face, um dia chegaremos nessa angelitude que tanto buscamos. Por enquanto, que possamos estar aqui de coração e corpo presente. Que a noite seja maravilhosa, que possamos estudar, que possamos ter força e fé para seguir o nosso caminho. Muito obrigada, que assim seja. Então, hoje, a nossa palestra, ela vai ser dada, o nosso tema de hoje seja bem-vinda. Obrigada. O mal e o remédio, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19. Quem vai falar para a gente é o nosso querido irmão José Luiz de Valença. Seja muito bem-vindo, tá? Fica à vontade. Que a paz do Cristo permaneça com todos. Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui comparecemos, aceitando o convite. É sempre um prazer e ao mesmo tempo um desafio falar de Deus, falar do Cristo, falar dos ensinamentos da doutrina espírita. Allan Kardec diz que é melhor que a gente descarte 9 verdades a admitir uma mentira. Chico Xavier escuta de Emmanuel: se tiver em dúvida entre o que eu falo e Allan Kardec, fique com Allan Kardec. Dentro dessas afirmativas já há uma complexidade enorme. Porque estamos todos em expiações e provas. Mas se eu perguntar se alguém aqui quer sofrer, alguém levanta a mão, alguém fala, eu quero, eu gosto, eu agradeço. Porque qual é a nossa verdade? Qual o nosso diálogo com Deus quando conversamos com Ele? E aí, para que a gente possa entender, para cada mal tem um remédio. E olha o quanto da sabedoria de Allan Kardec, quando ele bota no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Um capítulo que fala de dor, sofrimento, causas anteriores, causas atuais, esquecimento do passado. Fala de vários e vários temas a respeito das aflições especificamente. E aí, na sequência, no capítulo 6, Allan Kardec, ele traz o quê? O Consolador. Porque não recebe consolação quem não sofre. Quem sofre vai receber. Quem está aflito vai ser consolado. Mas por mim? Não. Pelo nosso Pai. Pelos ensinamentos do Cristo. E algumas crenças dizem assim: se você aceitar o Cristo, você está salvo. Está errado?
Está certo? O que pensamos a respeito? Qual a nossa definição a respeito? Saindo do patamar de julgamento para o raciocínio. Porque eu penso que o Cristo veio para nos salvar. De fato e de direito. Mas é pura e simplesmente eu falar, eu aceitei o Cristo e estou salvo? É da boca para fora ou do coração para dentro? Porque eu posso e devo sim falar que aceito Cristo como meu modelo e guia, até mesmo porque Kardec diz que ele é modelo e guia da humanidade. Então, se eu aceito, eu preciso entender como que é isso, né? Como que isso se dá? Que não é da boca para fora, e sim seguindo o modelo e guia, fazendo o que ele fez. Os cientistas, extremamente sábios, estudiosos, mas não andam sobre as águas. São vacilantes. O Cristo anda. E andou. Sem que afundasse. Sem vacilar. Caminhou. Nós temos fé? Até onde? Até a dor visitar? Até o mal visitar? Qual remédio estamos tomando? Fazendo uso? Porque o Cristo, ele afirma que veio para que tenhamos vida e que ela seja em abundância. Mas o que é vida para cada um de nós? O que entendemos por vida? Uma única existência. Um momento passageiro que estamos apenas em uma viagem e que não sabemos quando a nossa passagem de volta vai ser utilizada. Ou alguém sabe? Alguém tem acesso? Nenhum de nós. Nós não temos acesso a esse histórico existencial, onde diz a hora de chegada e hora de partida. Mas André Luiz fala lá no capítulo 14 do livro Missionários da Luz, que existe um planejamento reencarnatório. Alguém já ouviu isso? Planejamento reencarnatório. E aí eu fico imaginando. Posso pegar uma folha dessa daqui emprestada? Eu fico imaginando que dentro desse planejamento reencarnatório, a gente pega e fala assim, eu quero perdoar, eu quero ser paciente, eu quero ser caridoso, eu quero ser benevolente, eu quero fazer as pazes com todos os meus inimigos. Ou tem alguém aqui que não tem inimigo? Eu só não sei quem são alguns deles. Mas todos nós temos. Nós estamos em expiações e provas. Então é melhor que eu aceite que eu tenho e busque, no modelo e guia, me comportar de forma a resolver esse problema, não sentir que estou fazendo mal, porque o Cristo ele fala pra gente que antes, todo mundo aqui sabe fazer o Pai Nosso, gente? Todo mundo faz o Pai Nosso? Faz, né? Aí teve uma época que as pessoas iam lá e faziam uma oferenda, um carneiro, um cabrito, uma galinha, um porco. Não é isso? No altar. Depositava a oferenda no altar, não é isso? Qual é a nossa oferenda? A gente faz o Pai Nosso. A gente faz as nossas súplicas, as nossas preces, as nossas orações. E será que o Cristo não modifica a fala, uma vez que já se passaram mais de 2000 anos? E diz assim, antes de orar, antes de pedir alguma coisa ao Pai, ide e reconcilia com o vosso adversário. Porque alguém oferta mais alguma coisa? Alguém aqui mata galinha, cabrito, carneiro, alguma coisa para ofertar aos deuses? Não. Mas oferecemos a nossa oração sincera, uma súplica, um pedido, para que Ele alivie os nossos corações. E será
que o Cristo não pega e fala, antes de fazer a sua súplica, antes, José, de você ser tão agoniado, reconcilia com seu adversário. Enquanto estáis a caminho. Ele não para, não reconcilia com o vosso adversário. É enquanto estáis a caminho. E aí eu peço no planejamento reencarnatório para que eu tenha paciência. Todo mundo aqui faz o Pai Nosso. Tem alguém aqui que já pediu paciência, gente? Já pediu? A gente pede. Mas a gente sabe como que Deus escuta isso? A gente se preocupa como que Deus escuta? Porque eu peço. O Cristo é meu irmão, não é? É nosso irmão. Não é isso? Nosso irmão maior que a gente fala? E aí ele foi criado simples e ignorante? Só para a gente raciocinar. E em determinado momento, o Cristo é paciente, já adquiriu a virtude de paciência. Como foi que ele adquiriu? O Pai, Deus, aponta para ele uma varinha de condão e fala assim, a partir de agora você tem paciência. Foi assim? Ou por esforço, mérito, trabalho, suor? Foi assim? Então, se foi assim, eu fico imaginando que quando a gente pede ao Pai paciência, paciência é o remédio. Ele nos entrega o quê? O que a gente fala que é mal. Porque vai aparecer uma pessoa que nos incomoda muito, que nos perturba muito, que nos irrita com muita facilidade. E aí nós temos a opção, já que pedimos, durante o nosso Pai Nosso, nós falamos, Pai, me dê paciência. Ele fala assim, tudo bem, eu vou te dar as ferramentas para que você adquira paciência. Pai, eu quero ter muito dinheiro para fazer a caridade. Primeiro que se você está pedindo dinheiro, é para você fazer assistencialismo, não caridade. Porque na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Conforme entendia o José? Não. Conforme entendia o Cristo. O mesmo, o modelo e guia da humanidade. E qual é a resposta? Dinheiro para todos. É isso? Não. Benevolência para com todos. Dinheiro para distribuir para os outros. Não. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Não sou eu. É Allan Kardec que recebe essa resposta. Allan Kardec mentiu? O Espírito de Verdade mentiu? Jesus mentiu? A gente precisa ter essa base muito bem construída para a gente caminhar a partir daí. Porque senão eu acho que eu só posso fazer a caridade se eu tiver dinheiro. E eu peço nas orações, Pai, eu quero fazer a caridade. Tá bom, filho. A sua mentalidade você acha que tem que ter dinheiro. É tudo que você não vai ter para fazer caridade. Porque nós estamos a aprender ou a ensinar? Eu estou aprendendo. Eu estou para aprender. Não sei vocês. Então, se eu estou para aprender, é como se nós estivéssemos... Alguém em algum momento aqui já sentiu que Deus não escuta as nossas orações? Já, né? A gente sente às vezes, né? A gente sente que está sozinho, abandonado, que Deus não olha para a gente. Ou não? Deus está sempre ouvindo a gente.
Mas a gente sente? Sempre. Porque em determinado momento, se fizermos uma comparação com uma sala de aula, nós vamos entender o que realmente Deus está fazendo conosco. Porque suponhamos que o Zezinho aqui está lá na sala de aula. E aí, no primeiro dia, a professora explica: 2 mais 2 igual a 4. Escreve no quadro. 3 mais 3 igual a 6. Escreve no quadro. 4 mais 4 igual a 8. Escreve no quadro. E aí a professora pergunta: todos entenderam? Entendi. 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 A professora fala assim, não sei se já aconteceu com vocês: fecha o caderno. Fecha os livros. E teste. Prova. E aí ela entrega uma folha para cada um. E aí o Zezinho aqui distraído, que estava olhando para o lado, ele olha lá. Ô tia, 3 mais 3 é quanto mesmo? A professora responde? Não, né? Por quê? Tá em prova. Às vezes a gente vai sentir que estamos sozinhos. É porque estamos em provas. A gente não faz o Pai Nosso? A gente não sabe o que é fé? A gente não sabe que o Cristo veio para nos salvar, sendo modelo e guia da humanidade? Está em prova, filho. E está reclamando do sofrimento? Porque eu peço tudo aquilo que eu reclamo. Pelo menos é o que Allan Kardec me diz. Que tudo aquilo que eu estou reclamando, eu pedi. Tudo aquilo que eu acho desconfortável, eu pedi. Para que eu pudesse me melhorar. Porque todos nós, todos aqui são espíritas ou temos algum visitante de outra crença religiosa? São todos espíritas? Não. Mas aí, para o espírita, tem a tal do mundo regenerador, que estamos caminhando para a regeneração, saindo de expiação e prova e regeneração. Não é isso? Aí a gente acha que é o quê? Um parque de diversões. Um momento que a gente vai entrar de férias. Um momento que a gente vai aposentar e não tem mais preocupação com o horário para trabalhar. E o que era para nos beneficiar, a gente, interpretando a bel prazer, tropeça. Porque quando Allan Kardec fala que a doutrina espírita, os trabalhadores da última hora, não nos faz melhores. E penso que por ser trabalhador da última hora é tudo atrasado. Não é da última hora? Foi chamado na primeira hora, não quis trabalhar. Na segunda, não quis. Na terceira, não quis. E por aí afora. Ou não? Então, como que eu consigo fazer a tão sonhada reforma íntima? Como que eu consigo me melhorar se eu não enxergo? Se eu não enxergo? Se eu acho que eu sou beneficiado? Não, eu não sou beneficiado, eu sou devedor. Eu tenho alguns boletos para pagar. E o Cristo também disse que ninguém sairá da prisão até que haja pago o último ceitil. Vamos considerar ceitil o centavo da moeda divina. E também disse que de 99 ovelhas, ou melhor, de 100 ovelhas, uma que se perca, não fica para trás. Mas aí eu acho que eu indo para a regeneração, e não estamos distantes. Regeneração é um local? Ou é um estado? Por quê?
mundos de expiações e prova, predominância do mal sobre o bem. É o que Allan Kardec nos diz. Nós estamos vivenciando uma boa parte disso. Depende para onde a gente olha. Porque se eu olhar para a pesquisadora brasileira que descobriu uma vacina, nós estamos caminhando bem. Se eu olhar para a corrupção de determinado lado, estamos indo mal. Se eu olhar para os trabalhos que são realizados pela espiritualidade dentro de uma casa espírita, um hospital, um pronto-socorro espiritual, estamos indo bem. Se eu olhar para os vícios, estamos indo mal. Para onde olha? Para onde estamos olhando? Porque tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Tem alguém aqui que sente raiva, gente? Além de mim? Tem. Mas o problema está em sentir? Ou o problema está em... Senta, fique à vontade. Onde realmente está o problema? Em sentir a raiva? Porque ela visita. E quando eu falo raiva, gente, imagina, só imagina, quem tem filho aqui? Filho é uma beleza pra gente entender o que é raiva, não é não? Imagina alguém machucar os nossos filhos. A gente fica com raiva ou não? A gente sente raiva? Ela visita? Visita. Com certeza visita. Expiação e prova, esqueceram? Ela visita. A questão é, se eu vou pegar, vou usar do modelo e guia que o nosso Pai forneceu para a humanidade e usar com todo fervor, suplicar, chorar, mas não fazer o que os sentimentos a seguir visitam, ou se eu vou ceder. Por quê? Nós pensamos antes de sentir ou sentimos antes de pensar. O que nós fazemos? Quem acha que sente antes de pensar? Tem alguém? Todos concordam que pensamos antes de sentir? Não? Sério? Sabe o que é pra mim, né? Para aqueles que pensam que sentimos primeiro, eu vou convidar todos para fecharem os olhos. Que todos possam fechar os olhos, imaginar nas respectivas casas, onde tem uma tábua de carne, um limão ao lado, onde você aperta esse limão, você observa que tem muito caldo em seu interior. E aí você observa uma faca ao lado, e exatamente em cima dessa tábua, você parte esse limão. Você corta ele. E no cortar você já observa muito caldo escorrendo desse limão. E aí você pega uma banda desse limão e passa na língua. Podem abrir os olhos. Sentiu antes ou depois? Às vezes nós agimos no reflexo, instinto, mas ainda sob a influência do instinto, nós pensamos. Porque se eu falar para vocês, não pensem numa Brasília amarela, não tem como não pensar. Então, a partir do momento, porque André Luiz vai falar em seus livros que tudo é energia.
que o pensamento é uma energia construtiva, uma energia criadora. O que estamos criando? E às vezes eu reencarno, chego a esse plano debilitado, necessitado. Eu diria que todos nós. Todos nós. Tem alguém que sabe o que é o amor aqui? As mães se aproximam mais. Mas nós estamos aqui para aprender, penso eu, a amar. Pedro nos afirma que o amor cobre uma multidão de pecados. Como que é isso? Como que isso se dá? Pedro escreveu errado? Ou ele está certo? Pedro disse, o amor cobre uma multidão de pecados. E nós estamos aqui para quê mesmo? Trabalhar. Estudar. Para ter filho. Para arrumar um emprego. Para isso que a gente está aqui nesse mundo. Para isso que a gente chegou nesse mundo. Ou para amar. Aprender sobre uma virtude chamada amor. Porque se o Cristo não mentiu, se Deus tudo sabe, Deus erra. Então quando acontece alguma coisa na minha vida, ele errou? Suponhamos, eu costumo sempre falar com a minha mãe, ela fala assim, se Deus quiser vai dar certo. Né? Tem alguém mais que fala isso? Pensa isso? E se não der, foi Deus que não quis? Como que é isso? Até onde nós somos realmente responsáveis pela nossa vida? Pelas nossas escolhas? Entender que as dores de hoje, ainda que eu não tenha provocado na presente existência, ainda que eu não consiga enxergar, mas eu não fiz mal para ninguém nessa existência. Mas é possível que em outra existência, em outro momento, já que Deus não erra. É isso ou não? Ou Deus errou comigo? Deus errou com vocês? Se ele não erra, se o problema não está na presente existência, está em outra. Mas eu consigo aceitar isso? Eu consigo enxergar isso? E ainda assim, como o apóstolo Paulo diz, por tudo dai graça. Ah não, José, mas ele não falou bem assim. Não, ele falou o quê? Por quase tudo? Quando tudo dá certo? Quando tudo dá errado? Ou ele diz, por tudo, tudo, dai graça. Então, qual remédio que eu preciso? Se eu sou uma pessoa com impaciência, fala para mim que o remédio é paciência. É não. O remédio você já está tendo. As dificuldades que te impacientam. Esse é o remédio. Amargo. Doído. Que você precisa digerir até que ele faça efeito. Não é assim que a gente toma antibiótico? E quando não dá certo? Aumenta a dose. É isso? Ou não? Se eu começo com uma amoxicilina de 400, não dá certo, chega lá no clavulanato de 850. É isso? E aí quando eu tenho essa dificuldade, essa limitação, essa necessidade de aprendizado, aí o resultado é o quê? Chutar o balde. Mas é o mais fácil. Ou não? A decisão mais fácil nunca vai ser a melhor, espiritualmente falando. Porque se alguém me irrita, o mais fácil é eu me afastar dela, né não? Mas é a melhor? E a parte do reconcilia enquanto estás a caminho? Aí
imagina, voltando lá no planejamento reencarnatório, André Luiz fala pra gente no capítulo 14 do Missionários da Luz que a gente escolhe. Aí eu falo assim, eu preciso reencontrar com meu cunhado que está ali, meu cunhado e minha esposa. Eu preciso reencontrar com meu cunhado, com aquele espírito que me irritava, que eu irritava muito ele. Eu preciso. Aí Deus fala assim, tá bom, pode ser. Pode ser. Vamos planejar isso. Vamos planejar. E vai ser possível, em algum momento. Podendo, dentro das escolhas de cada um, isso também não acontecer na presente existência. É importante que a gente deixe isso claro. Mas aí, acontece. Acontece e estamos numa oportunidade divina, digamos assim. Com os nossos amores e desamores. Oportunidade divina. Por quê? Suponhamos que eu não reconcilie. Suponhamos que eu não consiga amar, entender sobre o amor. E nem me esforce. Nem me esforce. E aí, eu desencarno. Se eu desencarno e tenho aquele pensamento de me afastar dos problemas, não é essa o mais fácil? Não é isso? Eu me afasto. Quero nem saber, não quero nem olhar mais para ele. E ó, vou embora. Vou viver minha vida nesse mundo, meu Deus, nesse universo infinito aos nossos olhos. E aí ele, por sua vez, continua em oração, o espírito evoluído. Continua em oração, sempre orando, sempre tranquilo, sempre calmo, sempre isso, sempre aquilo, tranquilão. E aí, chega um momento que todos nós pedimos para estar na presente existência. Se bobear, imploramos, né? Alguns se dizem. Então, aí eu peço, falo assim, mas eu quero usufruir da proximidade com espíritos mais elevados, trabalhos mais elevados, sofrimento, acolher mais os outros. Aí Lísias, sabe aquele lá de nosso lar? Sabe? Ele veio nesse encontro. Ele foi ao encontro de André Luiz. Não vai vir ao nosso porque a gente não merece, não? Ele vem. Aí ele vai pegar e falar assim, José, ó. Bota na boca, mas não engole. José, não tem como você auxiliar a gente aqui. Por quê? Você não reconciliou. Era só o que faltava para você executar essa tarefa. Para que você estivesse habilitado. É mérito ou não? Jesus, simples e ignorante, Deus não aponta uma varinha para ele e torna ele paciente. Não é isso ou não? Por que comigo vai ser diferente? Eu não estou habilitado. Não estou pronto. Eu vou ser extinto por conta disso? Não. Não. Só que eu não estou pronto ainda. E aí eu preciso reconciliar com quem? Com ele. Ele está em oração, ele consegue me acessar. Eu que meti o pé, me afastei dele, eu não consigo. Não consigo. E aí se eu sou orgulhoso, qual é o remédio para o orgulhoso? Humildade. Humildade. Tem que pedir muito. Mas muito. Mas o orgulhoso gosta de pedir? Não. Pede nada para ninguém. Não depende de você. Não vou pedir. Não quero. Não é assim ou não? Não preciso de você para nada. Não é isso que o orgulhoso faz? Faço tudo sozinho. Resolvo tudo. E aí, eu vou ter que passar uma temporada exercitando a humildade. É vingança divina ou é remédio divino? Eu costumo falar nessa questão de mal e remédio, por exemplo, meu pai já desencarnou. Meu pai fumou por 50 anos. 50 anos ele fumou. E aí, quando a gente olha assim,
a gente compromete o nosso perispírito. Não é isso que a doutrina espírita diz? Deus é vingativo? Não, mas eu preciso reparar o mal que eu fiz. Para outro ou para mim. Não é isso? Então, ele fumou por 50 anos. Comprometeu o seu perispírito. E aí a gente olha, de repente no noticiário, não sei se já aconteceu, mas penso que é possível, a gente olha no noticiário, criança nasce com câncer de pulmão. Os pais fumavam? Não. Avós? Não. Bisavós? Não. É vingança divina? É crueldade divina? Ou será que ele pediu? Não estou falando que é regra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é regra. Mas é possível? É possível. Que eu peça uma reparação dessa. E se eu tenho mérito, se eu tenho carcaça para sustentar isso, Deus permite. Se eu aguento. Porque Ele não dá fardos maiores do que os nossos ombros suportam, não é isso? Está escrito? Então, se eu suporto, Ele está entregando. Agora fala para mim. Quantos de nós já não achávamos que não íamos conseguir? E aqui estamos hoje. Quantas vezes? Então, qual o remédio? Que remédio realmente a gente precisa fazer uso? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse, vinde a mim. Gente, isso é muito forte. Ele fala, me chama que eu vou aí resolver para você. É isso que Ele fala? Ele fala, não, vinde. Ou seja, está com raiva? Mesmo com raiva, sai daí e vem até mim. Mesmo com raiva, pega o Evangelho, capítulo 6, e leia. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando ele fala de suave é o jugo, ele está falando que ele vai carregar o peso junto conosco. Mas que a gente tem que ir até ele. Mas não. O orgulhoso, ele quer o quê? O universo pare. Eu quero que o universo pare. Quando eu estou com problema? Quando a minha esposa me aborrece, porque eu não aborreço ela nunca. É isso, amor? Me ajuda. Então, eu quero que o universo pare. Deus não precisa mais se preocupar com a locomotiva em barra, não precisa se preocupar com o trânsito, não precisa se preocupar com os cometas, com as estrelas, com os planetas. Não! Esquece a lei de gravidade, eu não quero saber disso. Eu quero que ele vá lá em Valença resolver meu B.O. É isso que o orgulhoso pede? Ou não? Eu não quero mais saber do outro. Quero saber de mim só. Fico cego. É onde Allan Kardec vai escrever, vai anotar. Orgulho e egoísmo são as chagas da humanidade. Qual o remédio? A gente já sabe. A gente sabe a enfermidade, o orgulho e o egoísmo. A gente trata ele como? Com humildade, com amor. Mas para a gente chegar nessas virtudes, a gente precisa de uma ferramenta. Que é a oração. É a prece, é a meditação, é o recolhimento. Mas, se eu perguntasse o que realmente fez com que nós saíssemos de nossas casas, hoje, terça-feira, para estarmos aqui? Ah, eu saí porque eu adoro palestra, que bom. Mas será que estou? Quantas vezes nós observamos as pessoas fugindo de resolverem os respectivos problemas e se empenhando em assistencialismo, não em caridade.
É por isso que é importante a gente entender o que é a caridade e o que é assistencialismo. É importante que os dois estejam juntos, caminhando juntos. É muito importante. Mas de que adianta eu vir na casa espírita, falar de Deus, falar do Cristo, falar de toda a espiritualidade, se eu só faço isso para que eu não reconcilie com o meu adversário? Porque eu não quero mais ficar em casa. Eu não quero me deparar com determinada situação. Eu não quero enxergar o real problema que eu preciso resolver. De que adianta? Vai resolver? Porque às vezes nós fugimos. Mas como que eu paro de fugir, José? Quando eu enxergo que eu estou fugindo. Se eu não enxergar, eu estou fazendo caridade. Eu estou orando. Só que isso é extremamente íntimo, individual, pessoal. Não tem como ser diagnosticado por terceiros. Somos nós que vamos olhar e falar assim, eu estou indo orar. Porque aí eu chego na casa espírita, eu não fico trocando receita de bolo. Eu chego na casa espírita, não fico pensando que eu tenho que chegar em casa e fazer janta. Eu chego na casa espírita e não fico pensando no patrão enjoado durante o dia. Porque é sempre o outro que é o problema, nunca eu. Lá em Valença acontece isso, não sei aqui em Barra. É sempre o outro. O problema está sempre no outro. É o outro, é o outro. Agora, quando eu enxergo o outro sendo a ferramenta para minha melhoria, eu falo assim, que bom, hein? Que beleza! Não é o que eu gostaria, mas é o que eu preciso para me melhorar. É fácil, gente. Nem um pouco. É extremamente desafiador. Porque tem dia que a gente acorda e fala assim, hoje vai dar tudo certo. Parece que Deus olha pra gente e fala assim, peraí, só um pouquinho. Vamos continuar essa conversa daqui a 2 minutos. Aí você pega o celular, olha a mensagem e fala assim, não é que Deus falou mesmo? Já começou um BOzinho aqui. Porque é assim a nossa. Só a minha que é assim? Nós estamos e precisamos uns dos outros para que a gente possa trocar, para que a gente possa se alimentar juntos dos ensinamentos. Às vezes, quantos de nós já estivemos em casa e ficamos irritados com o silêncio? Além de mim. E na casa espírita, não. O silêncio na casa espírita não incomoda. No centro religioso, de um modo geral, não incomoda. Porque a espiritualidade trabalha, prepara, harmoniza, organiza. E aí a gente chega, às vezes com uma dor de cabeça. Só que é importante a gente entender. O passe resolve? Resolve. Muito. Mas a gente estraga ele. A gente precisa entender isso também. Porque às vezes, quantos de nós pedimos paz? Senhor, eu quero paz. Eu oro, acordo pela manhã e falo assim, Senhor, abençoa meu dia, que eu tenha um dia de paz. Aí eu vou pro portão. Aí chega no portão, e ela, fulano está saindo com o marido da outra, fulano está saindo com a mulher do outro, o filho de fulano foi preso. E começa, André Luiz diz que pensamento é energia criadora, tudo é vibração. Começa o padrão vibratório ficar sujo, digamos assim, comprometido, baixo. E aí eu começo essas conversas negativas.
Estou nem falando de fofoca. Mas essas conversas negativas, fazendo com que a nossa vibração baixe, caia. E aí eu saio correndo. Eu ligo para o trabalhador da casa espírita e falo assim, eu estou passando mal. É uma influência espiritual. É alguma coisa ruim que está acontecendo na minha vida. Eu preciso de ajuda, eu preciso tomar passe. Porque a água fluida de cima da geladeira já acabou. Preciso tomar passe. Aí a pessoa recebe o passe. Médium tem boa vontade. Pelo menos deveria ter. Não é isso? Aí ele, utilizando dessa boa vontade, utilizando do pensamento em boas vibrações, ele transfere aquela energia, juntamente com a espiritualidade, àquela pessoa. Estabelece. Por isso que eu digo que nós estragamos o passe. Porque eu volto lá para aquele padrão vibratório, para o portão da minha casa, para continuar baixando a minha vibração, continuar comprometendo as energias ao meu redor. Eu falo assim, eu não sei o que está acontecendo. É o passe dele que não é bom. É isso? Então qual é a nossa responsabilidade? Até onde conseguimos enxergar a nossa responsabilidade? Paulo disse, eu posso tudo. Posso matar? Posso, mas não devo. Posso roubar? Posso, mas não devo. É onde ele fala, eu posso, mas não convém. Não convém. Nem tudo me convém. Então, diante de todas essas passagens, a doutrina espírita proíbe a gente alguma coisa? Nada. Pode fazer. Só que você é responsável. Você não sabe o que está acontecendo. Sementinha. Tudo é uma semente que a gente está jogando. Aí a gente escolhe alimentar essa semente, esse comportamento. Ela vai crescer. Aí depois eu não quero colher. Eu quero plantar. Colher não. Então, como que a gente vai falar de mal e de remédio se eu não enxergo o mal que há em mim? Não faço todo o bem que quero, mas faço o mal que ainda não quero. Também Paulo diz isso. Eu não consigo fazer todo o bem que eu quero. Não consigo. Paulo afirma isso. E aí olha o mal que acontece com Paulo quando ele estava indo para entrar lá em Damasco para matar e prender cristãos. Olha que mal que aconteceu com ele. Ele ficou cego. Uma luz se fez presente para ele, ele ficou cego. Foi mal? Não. Quantas vezes algo acontece em nossas vidas que a gente fala assim, eu não merecia isso. Como não? E se não merecia e está vivenciando, que proveito está tirando? Porque tudo bem, nem tudo necessariamente pode ser uma reparação, pode ser uma prova, um fato novo. Um fato novo. Que você tem a oportunidade de vivenciar e aprender. Porque quando a gente fala de prova e expiação, prova é a primeira vez, expiação é quando eu fui reprovado. Quando eu não tive a nota, a aprovação necessária. Aí eu vou expiar. Então, em algum momento, existencialmente falando, eu já fiz a prova da paciência. Em algum momento. Não passei. Expiei. Não passei. Expiei. Não passei. Expiei. E por isso vou expiando na prova da paciência. No teste, né, digamos assim, da paciência. Mas o primeiro é prova. Então a primeira vivência nossa, em determinada circunstância, em determinado momento, pode ser prova. Não necessariamente, isso é coisa de outra vida. Não! Porque Allan Kardec diz,
que a maior parte das aflições, ainda no capítulo 5º, a maior parte das aflições está relacionada à presente existência, e não à anterior. Allan Kardec mentiu. Não, porque isso é de outra vida, não é possível. Tudo é espírito. Para o espírito, então, tudo é espírito. Acho que o obsessor deve olhar para mim até hora e falar assim, me deixa em paz, pelo amor de Deus. Já não aguento mais você me obsidiando. Não é possível. Então, como que a gente usa um remédio que a gente não enxerga o mal? Cabeça dói. A gente está o quê? Dipirona. Né? Porque a gente já sabe o remédio. Aí alguém irritou. Você faz o quê? Senta aqui, fica à vontade. Fica aí, irritação. E convive com ela. Fala assim, não vai embora agora não, fica um pouco mais. Vamos ficar para janta. Vamos passar essa semana aqui comigo? Ou a gente entra em oração? Porque a gente às vezes tem uma ideia de que para orar, para conversar com Deus, a gente tem que estar limpo. A gente tem que estar sem cometer nada de errado. Não! Não! É exatamente o contrário. Jesus não veio para os doentes. Então, se eu estou dando pasto à cólera, se eu estou me alimentando de sentimentos negativos, eu estou doente. Eu me considero doente diante dessa situação. E penso que é nessa hora que nós precisamos usar da nossa razão, usar da nossa forma de pensar e trabalhar nessa direção para buscar uma forma para chegarmos a não dar pasto, a não dar cadeira, não botar mesa para essa raiva. Mas a gente consegue isso assim? Não. A gente precisa trabalhar. Porque é como se a gente tivesse uma mudança de comportamento da noite para o dia. Isso não existe. Não existe. Ou tem alguém aqui que com 2 anos de idade já sabia todo o alfabeto. Já escrevia. Já conseguia ficar perante um juiz, defendendo alguém como advogado. Com 2 anos de idade. É possível? Tem que aprender, não tem? E por quê? Que para nos colocarmos diante de Deus a gente não vai aprender? Estamos todos aprendendo. É onde alguns vão falar assim, ah não, tem que ser tal religião, tem que ser tal religião, tem que ser tal religião. Não! Tem que ser aquela que toca o seu coração. É essa. Lá na Casa do Caminho, em Valença, que é a casa que eu sou um dos trabalhadores, a gente faz o evangelho com os assistidos toda quinta-feira, 7h30 da manhã. E aí, durante o evangelho, tem pessoas que são da Umbanda, tem pessoas que são evangélicos, católicos. Espírita mesmo é bem pouco, diga-se de passagem, mas é bem pouco. Eu falo, pá, você sente vontade, tá feliz na Umbanda? Fica na Umbanda. Tá feliz na igreja evangélica? Fica na igreja evangélica. Mas aprende a amar. Aprende a amar. Porque não é porque alguém pensa diferente de mim que essa pessoa se torna inútil. Que essa pessoa merece ser extinta. Porque infelizmente há pessoas que desejam algo pior do que a morte, que é a extinção. As pessoas o ponto de raiva que ela alimenta é tão grande, mas tão grande, que ela não quer que a pessoa morra. Ela quer que a pessoa desapareça, se torne extinta. De tanto que ela mergulhou nesse sentimento negativo. De tanto ódio. E aí a gente precisa entender que tudo na nossa vida, se a gente faz um caminho, a gente vai ter que retornar. Porque se eu
todos nós aqui, todos aqui são de Barra? Todos de Barra? Mas conhecem Barra bem, né? Vamos botar assim. E aí suponhamos que nós temos um destino para a nossa felicidade. Irmos até Piraí. Em algum momento da nossa existência, da nossa felicidade, a gente se distrai. A gente chega na rodoviária, não olha, não presta atenção em qual ônibus, não presta atenção nas informações que ali estão, e a gente entra no primeiro ônibus que vê pela frente. E aí a gente embarca no ônibus para Valença. É o nosso destino? Não. Completamente oposto. O nosso destino é o amor, a gente segue o caminho do ódio. Completamente oposto. E aí eu escolho esse caminho. Quando eu desperto, eu preciso ir para Piraí. Quando eu desperto que estou indo para Valença, a hora que chega ali por volta de São Francisco, eu falo assim, eu estava dormindo, eu estava viajando, não me dei conta. Olha onde eu estou. Eu termino de chegar em Valença ou desembarco onde eu tomo consciência? É assim que acontece com os nossos sentimentos. Quando a gente desperta, a gente desembarca. E aí a gente começa. Acabou aí? Não. O nosso destino continua sendo Piraí. Então eu preciso fazer o caminho de volta. Eu preciso chegar na rodoviária atentamente. Porque senão eu posso pegar para Vassouras. Posso pegar para Volta Redonda. Então por isso que nós precisamos desse modelo e guia da humanidade. De Jesus. Mostrando para nós. Porque todos aqui falaram que faz o Pai Nosso, né? Mas o Pai Nosso tem uma condicionante terrível. Terrível. Que ele vai falar assim, Pai, perdoa as nossas ofensas do mesmo jeito que eu perdoo. Mas eu perdoo? Mas quero ser perdoado. Não sei para vocês, para mim é uma condicionante. Que o Cristo botou ali no Pai Nosso. Do mesmo jeito que eu perdoo os meus devedores, os meus ofensores. Me perdoa do mesmo jeito, Pai. Mas ele rompe, porque o nosso Pai é um Pai de amor. Ele não leva em consideração as nossas faltas, porque se levasse, Pedro não teria notado que o amor cobre uma multidão de pecados. A gente precisa só reparar. Mas não tem juros. Não é Casas Bahia. Não é uma compra que a gente faz parcelado a perder de vista. Não. Você odiou ele? Você vai ter que amar, só isso. Ah, mas vai demorar muito. Aí é contigo. Deus não fala que tem que ser em um ano, em um dia, em um mês, em um milênio. Não. E olha a importância da gente enxergar o que é o amor divino. Todo mundo aqui, alguém aqui leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Leu. E aí, é narrado lá que o Brasil passava uns perrengues aí. Estava mal das pernas. Aí, ó. E aí, Ismael já não aguentava mais o que estava acontecendo. Os conflitos, a falta de liberdade, tudo isso. Já não aguentava mais. Ismael vai onde? Vai lá no Cristo. Vai lá no Cristo. Fala assim, Senhor, eu já não sei mais o que fazer com esse povo. Eu não sei como que a gente dá jeito. Não sei como faz. Não sei o que fazer, o que deixar de fazer. Já não sei, os recursos que eu achava que tinha, já não tenho mais. E aí o Cristo chama quem? O Cristo olha para ele, para Ismael, e fala assim, não, peraí. Vou chamar um que vai te ajudar. Quando a gente leva o problema para alguém, suponhamos, estou com dor de cabeça. Aí eu chego aqui na casa e falo assim, estou com dor de cabeça.
eu penso que vocês vão chamar alguém melhor, não é isso? Alguém evoluído, não é isso? Alguém pronto, doutor Bezerra, para me acolher. Minha cabeça está doendo, eu preciso é dele. O Cristo me chama Longinos. Aquele centurião que espetou a lança no coração do Cristo quando ele estava crucificado. É ele que ele chama. Ele fala assim: Longinos, vem cá. Tem uma agarradinha aí, lembra daquela espetada no meu coração? Quer reparar? Quer reparar? Quem vai falar não para o Cristo? Quem? Não tem como. Numa conversa presencial, sua luminosidade cega Paulo. Numa conversa presencial, não tem como falar não para o Cristo. A gente nega ele por muitas vezes ao longo do dia. Mas se ele deixar a gente cego, duvido que a gente nega. E aí ele chama Longinos. Assim, tem esse agarradinho aí. Tá a fim de quitar? Tá a fim de reparar isso daí? Resolver esse B.O.? Quero. Ele fala assim: tá bom, preciso de você lá na pátria do Evangelho. Ó, você vai ter de tudo. Vai ter dinheiro, vai ter poder. Você vai reencarnar lá para você levar liberdade à nação. Você vai fazer isso. Mas do mesmo jeito que eu sozinho na cruz, você também vai se sentir sozinho. Você vai se sentir traído. Você vai ver as pessoas se aproximarem de você por interesse. Mas fica tranquilo, Longinos, que passando todo esse perrengue, gente, imagina só o Cristo. O Cristo falando com a gente. Alguém tem lembrança disso aí? Mas pode ter acontecido. O Cristo fala para Longinos: fica tranquilo. Quando a idade avançar durante a sua encarnação, com seus cabelos brancos, o Cristo falando para ele, eu te receberei e não haverá mais o que reparar. 2 de dezembro de 1802, Dom Pedro II nasce no Brasil. Longinho. É ou não é o amor divino? A gente sabe amar assim? Não. A gente precisa aprender a amar assim. É um caminho. Imagina, gente. Só para a gente finalizar. No livro A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz. Emmanuel vai narrar que o nosso Senhor Jesus Cristo já era o Cristo quando o planeta estava aquecido. Já era o Cristo. E que tem alguém que já usou o termo aí, estou com uma batata quente na mão? Já usaram esse termo? O Cristo recebeu um planeta quente na mão para desenvolver vida, participar diretamente do resfriamento, desenvolvimento de vida, tudo isso. E a gente, quando vai se dirigir a Ele, a gente esquece quando Ele diz que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Nós sentimos, conseguimos perceber a tranquilidade, a paz nos nossos corações. E essa mesma paz eu desejo que permaneça com cada um de nós. As mãos que sabem ser generosas,
agradecidos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga ao nosso redor. Nós pedimos, Senhor, que olhe pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. Que olhe pelos nossos irmãos caídos, abandonados pelas ruas, pelos hospitais, pelas cadeias públicas, por toda parte do mundo. Pedimos ainda, Senhor, que a espiritualidade superior, misericordiosamente, conduza nossas melhores energias aos nossos governantes que defendem as guerras. Permita, Senhor, que essas energias toquem os corações de cada um deles. E assim, Pai, na sua presença, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual da casa, pedimos a permissão para que possamos dar por encerrado a palestra da noite. Graças a Deus, graças a Jesus.